paz do Senhor. Eu não sei como você chegou nesse vídeo, se você viu os meus stories ou se você só estava no Instagram e acabou caindo nesse vídeo. Eu só peço que você fique até o final, porque é um alerta de Deus para sua vida. Um alerta de Deus para a comunhão que você tem tido com Ele e para a volta de Jesus. Essa noite eu tive um sonho no qual eu estava indo no mercado com a minha mãe e a minha irmã mais nova. E quando a gente chegava no mercado, ele estava vazio, só tinha um homem dentro, mas na rua tinha muita gente, mas o mercado estava vazio. E quando a gente ia olhar as prateleiras, eu via que 1 quilo de açúcar estava custando R$ 97. E eu olhava e eu falava, meu Deus, que absurdo, como é que pode um único item estar quase R$ 100? É algo essencial. Daí eu pegava um pacotinho de 250 gramas de açúcar, que estava R$ 65. E nisso a minha mãe, ela tinha saído e eu não tinha visto. E tinha uma televisão nesse mercado. E esse homem que estava lá dentro, ele estava assistindo. E estava passando uma reportagem que dizia que, não exatamente um presidente, mas um homem de autoridade, tinha ordenado que um outro homem que estava fora do planeta, como se fosse uma missão da NASA, que era para ele voltar para a Terra. E aparecia um vídeo desse astronauta dentro do foguete falando assim: eu perdi o controle do foguete e não vou ter como pousar na Terra com mansidão. Eu vou chegar e eu vou acabar batendo na Terra. Então, ele falava para as pessoas se prepararem. No jornal falava, se preparem porque esse astronauta está vindo e ele vai vir de uma vez só e vai bater na Terra e vai causar uma explosão. Como se fosse isso. E as pessoas, elas começavam desesperadas a fechar as janelas, as portas, tentando se proteger dessa vinda. Nisso, eu pegava as coisas que eu tinha pego para comprar e ia pro caixa. Só que quando eu ia procurar minha mãe. E ela estava num prédio do lado do mercado. Só que esse prédio não tinha um jardim, como normalmente tem antes da entrada do saguão. Era o saguão direto para a rua. E quando eu entrava, minha mãe estava conversando com o porteiro e ela falava, filha, vem que eu quero te apresentar ele. E eu ia na intenção de falar de Jesus para ele. Só que quando eu estava indo na direção dele, aparecia um homem na rua gritando e olhando para trás. E foi um sonho tão nítido, tão real, que quando ele olhava para trás, eu conseguia ver um clarão vermelho no rosto dele. E ele falava assim, eu sabia que era hoje que eu ia morrer. E quando eu saía para a rua, que eu olhava para o início da rua, eu via um paredão de fogo vindo muito forte. Só que quando eu via aquela reportagem no jornal, eu não via como se fosse um foguete vindo para a Terra. Eu tinha uma imagem na minha mente de um meteoro caindo na Terra. E logo em seguida que eu olhava aquele fogo vindo, a minha mãe, ela ia pra rua e ficava espantada, paralisada. E eu falava, mãe, entra no prédio. E eu, com calma, eu entrava e eu falava assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e a minha alma é tua, Jesus. Quando eu falava isso, o fogo ele já atingia o porteiro que estava dentro desse prédio. E ele começava a gritar, a minha mãe começava a gritar e eu sentia um calor em mim. Então, eu pensava, então é assim que ia morrer, e eu acordei. Isso 1h20 da manhã, hoje, dia 30 de julho de 2022. Só que quando eu acordei, eu senti o meu corpo queimando dos pés à cabeça. E era um calor muito, muito forte, que eu levantei e fui no banheiro. E era como se Deus ministrasse algo em mim, que eu senti como se fosse o Espírito Santo me fazendo uma pergunta. Que calor você sentiu no sonho quando acordou? E eu parei para pensar que não foi o mesmo calor que eu sinto quando eu tô perto do fogo ou quando eu tô fazendo comida. Não é esse calor, não é o calor que eu sinto quando tá fazendo 38 graus ou quando eu tô com febre. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que o calor que eu sinto com a presença do Espírito Santo é totalmente diferente das fontes de calor que eu sinto externas. E quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei até meio assustada de Deus ter me revelado isso dessa maneira. Quando eu deitei, eu coloquei minha cabeça no travesseiro, foi como se Jesus me explicasse o sonho da mesma maneira que ele explicava as parábolas para os discípulos. E o entendimento que eu tive desse sonho foi qual? Que quando eu fui no mercado, realmente algo que vai acontecer, isso é bíblico, está escrito na Bíblia, que vai se trabalhar muito e não vai ter dinheiro para comprar as coisas porque vai estar tudo num preço muito caro. E que aquele homem que mandava esse astronauta vir era Deus falando para Jesus vir para a Terra. E quando Jesus vier, não tem para onde fugir, não tem como se esconder.
As pessoas ao meu redor, quando o fogo alcançava elas, elas gritavam de dor. Mas eu não sentia dor, eu sentia a presença do Espírito Santo em mim. Então era como se eu tivesse sido levada, não tive um pós, algo que me mostrasse o que aconteceu depois, mas é porque eu acordei. Mas era como se Deus me explicasse que quando Jesus vier, a igreja vai ser levada, vai ser indolor, a gente não vai sentir nada. Mas quem ficar aqui vai sofrer. E Jesus, ele está muito próximo de chegar. E as pessoas, elas não estão pregando isso o suficiente. Eu tô falando disso aqui agora, mas Deus tem me dado esse tipo de sonho já tem 2 anos. E eu coloquei nos meus stories, eu deixei salvo nos destaques, vários sonhos que eu tive. Um sonho, inclusive, de 1 ano e 14 dias atrás. Que eu falava pra minha cunhada que eu tinha tido um sonho de que eu falava da volta de Jesus no meu Instagram. E, assim, e nessa época meu Instagram não tava com a quantidade de pessoas que me acompanham hoje. Na época eram, assim, no máximo umas 3.000 pessoas e só. E hoje são 18 mil pessoas, quase 19, né, que estão me acompanhando. E Deus já tem ministrado a mim para poder fazer um vídeo falando sobre a volta de Jesus, para pregar sobre a volta de Jesus. E eu tive medo, eu confesso que eu tive medo. Eu continuo tendo, só que eu não posso ter medo de falar da volta de Jesus. Porque quando eu acordei, eu falo para vocês que eu senti um temor a Deus tão grande, mas tão grande, que eu em 3 anos de servidão a Cristo eu nunca senti. Um temor que eu não sei explicar. Que me avivou de uma maneira que eu precisava desse avivamento e que me deu uma sede de buscar Deus e de falar sobre a vinda de Jesus para vocês, já que Deus ele me deu essa oportunidade de estar alcançando pessoas. Então eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, que vocês falem sobre a volta de Jesus, que vocês preguem sobre a vinda do Senhor. Porque ele vai vir quando a gente menos esperar. Eu posso estar falando isso aqui agora e ele voltar no final do ano, ou voltar ano que vem, ou voltar daqui a 50 anos. Mas o importante é a gente estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Esse é um sonho que eu tive essa noite. Semana passada eu sonhei com um tsunami vindo sobre a Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sonhei com um tsunami vindo sobre a Bahia. Só que o mar, ele não tinha a cor do mar, ele era vermelho. E 2 dias antes desse sonho, eu sonhei que as estrelas caíam do céu e as aves voavam todas numa mesma direção. E uma voz no sonho dizia, me busca. Nós estamos em julho, no mês 7. E esse ano até eu fico meio assustada, desacreditada. Às vezes eu desacredito do que Deus tem me mostrado. Mas Deus esse ano me deu no mínimo um sonho em cada mês do ano sobre a volta de Jesus. E esse mês eu tive 3 sonhos sobre a volta de Jesus, sobre o princípio das dores. Deus tem me avivado para poder falar sobre isso. E eu tinha medo, mas hoje eu entendi que eu não posso ter medo de falar sobre a volta de Jesus. O único a quem eu devo temer é a Deus. Foi isso que eu falei, que hoje eu acordei com um temor a Deus que eu nunca tive, assim, dessa maneira tão forte. Sempre fui temente a Deus, mas do jeito que eu acordei hoje eu não sei nem explicar para vocês. Então é isso que eu tenho a dizer. E eu vou deixar um versículo que está em Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora em que virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que a gente tem que se preparar. Independente de quando Jesus vai voltar, seja amanhã, seja daqui 1 ano, seja daqui 1000 anos. A gente tem que estar a todo tempo preparado, até porque, independente da vinda de Jesus, para nós um dia vai acabar isso aqui. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, busque a Deus, confie no Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Se você está afastado, volta para o Senhor, porque o mundo não tem nada de bom a oferecer para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, tudo isso aqui é passageiro, a gente tem que conquistar o que é eterno e que está ao lado de Deus. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abra a mente de vocês, que Ele toque em vocês através desse vídeo para que vocês venham a ser avivados, assim como eu fui através desse sonho.